irmãos, então a gente vai ler o capítulo 5 de 2 Coríntios, até o versículo. Pode ler até o 10, meu irmão, mas nós vamos comentar até o 8. Daí eu vou explicar o porquê, daí tudo bem. Beleza. Vou iniciar então. 2 Coríntios, capítulo 5. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, perdão, por mãos, não, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos de nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Obrigado, irmão. Então, esse capítulo que nós estamos vendo, nós vemos primeiramente pelo versículo 1, que ele diz, primeiramente, duas coisas importantes a um cristão, né? Eu tô com outra, um pouquinho diferente, uma versão aqui na minha mão. Ele fala, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então é interessante que o apóstolo Paulo, ele está falando duas coisas. Uma é sabemos, e a outra, no meio do versículo é temos. Uma é sabemos e outra é temos. Isso aí, na verdade, ele faz parte da vida do cristão, daquilo que o cristão sabe e daquilo que ele tem, né? Porque, primeiramente, quando ele fala sabemos, esse sabemos, ele não é um conhecimento aprendido, né? Só para distinguir um pouco, que nas escrituras existem, para nós é tudo igual, né? Tudo o português, ele não tem como colocar, né? Trazendo do grego, ele não tinha como colocar, então ficou sabemos. Mas no grego tem duas distinções da palavra sabemos. Uma é o chamado oída e outra é ginosco. Um é o conhecimento adquirido. É aquilo que, por exemplo, eu estou aqui falando alguma coisa e os irmãos estão ouvindo e aprendendo. Então, isso é adquirindo conhecimento, né? Então, existe esse conhecimento. Agora, existe um outro conhecimento, que é outra palavra, que é o ida, que ele é revelação. Que ele não é pelo convencimento do que outro... Ele não é pelo convencimento, ou seja, a pessoa não aprende aquilo somente do ouvir, mas é algo revelado. E essa palavra aí, sabemos, tem esse caráter.
Esse sabemos do qual o cristão, ele sabe. Ele tem no seu coração, né, vamos dizer assim, não somente na sua cabeça, ele tem no seu coração, ele tem no seu íntimo esse conhecimento. Porque isso faz parte desse algo que o Senhor deu para nós. Ele deu esse conhecimento para nós, o cristão ter ele. E outra palavra é o que eu falei, é o temos, né? Que é a possessão daquilo que todo cristão tem, né? Que é o assunto que está falando aqui. São as coisas da promessa e da certeza de tudo aquilo que nós temos em Cristo. Isso é para todos, né? Isso que ele fala assim, temos da parte de Deus. Quem tem da parte de Deus? Todo crente. Todo crente, ele deveria saber que ele tem. Né? Ele deveria ter esse saber e desfrutar daquilo que ele tem. Eu estou dizendo isso porque, infelizmente, muitos cristãos, eles, como é que eu posso dizer? Eles não abraçam, não adquirem, né? não tomam posse daquilo que Deus deu, porque ele fala que é da parte de Deus isso aqui. Não é da nossa parte, é da parte de Deus. Temos da parte de Deus. Então, eu estava pensando, primeiramente, nesse versículo, de nós, como cristãos, digo a todo cristão, todos que estiverem ouvindo aí, irmão, irmã, todos, saiba que, né? Saiba que Deus deu esse conhecimento, isso é coisa para cristão, não é para incrédulo. Incrédulo não tem isso. Essa revelação, esse conhecimento daquilo, ele saber que ele tem aquilo ali. E a outra parte é a parte de cristão dele, ele toma posse, né? Temos da parte, ou você toma posse daquilo que Deus te deu gratuitamente. Então, isso aí nós estamos falando de tudo aquilo que veio para nós cristãos pelos méritos de Cristo, não é por nossos méritos. Por isso que muitos cristãos, eles padecem, num certo sentido, porque ele acha que depende dele. Né? Ele fica achando que as coisas dependem dele, e tem que se esforçar para ter, e não é nada disso. Nós recebemos tudo por graça. Assim como o Senhor veio aqui dar a sua vida por nós, enquanto nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, enquanto nós estávamos longe, enquanto nós éramos inimigos, enquanto nós éramos fracos, enfim, tantos versículos mostrando o nosso estado anterior. Foi nesse tempo que ele veio. Ele não veio esperando nada de mim nem de você. É um engano cristão pensar que Deus ficou esperando alguma coisa de nós. Se for assim, sério mesmo, eu vou sofrer, porque pela Escritura eu não encontro Deus cobrando de mim algo para que eu faça para ter parte na obra de Cristo. Isso está errado, não é verdade? Está errado. A única coisa que eu fiz parte na obra de Cristo foi colocar meus pecados lá, que foram muitos, sabe? Foram muitos que eu coloquei lá. A sua parte, a nossa parte, foi colocar pecado lá para o Senhor pagar para nós, né? Essa é a nossa parte. Agora nós temos o quê? Agora nós temos a parte de Deus e a graça de Deus. Por isso chama graça de Deus. Nós falamos da graça de Deus. Por exemplo, o versículo, adiantando um pouquinho. Versículo 5. Fala outra vez, olha, versículo 5. Você quer ler? Você está nessa versão, irmão? Lê aí, por favor. Vai. Eu coloquei aqui na revista atualizada, irmão. Essa aí é aqui, a versão que você está, irmão? A revista atualizada? Atualizada antiga, né? Mas, sim. Tudo bem, irmão. Tá? Tudo bem também, dá para andar junto. Viu? Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Certo, então é interessante. Foi o próprio Deus que fez isso.
Nós não temos parte nessa graça. É graça de Deus. Não é graça de Deus e um pouco vai ser minha. Né? É graça para mim mesmo. Isso não existe. Isso não tem base nenhuma na Escritura. É a graça de Deus para conosco. E ele coloca, inclusive, o Espírito Santo como parte dessa graça que ele chama de penhor, que é o mesmo que Paulo fala em Efésios capítulo 1, né? Quando ele vai falar de salvação, ele fala do Espírito Santo como um penhor também, né? Que foi dado como um penhor. E aqui nós vemos que o Espírito Santo, nesse caráter, ele foi dado para nos ajudar a ter conhecimento, ajudar a entendermos e tomar posse daquilo que nós temos. Então, ele tem um trabalho em nós, o Espírito Santo tem um trabalho em nós para nos guiar, como o seu próprio Senhor falou lá em João, né? Quando eu enviar aquele Consolador, o Espírito da Verdade, né, que chama, ele vos guiará toda a verdade. Ele me glorificará, porque há de receber daquilo que é meu e vou-lo anunciar. Enfim, o trabalho do Espírito Santo é dele nos guiar à verdade. Né? Nosso trabalho com respeito a isso é a nossa dependência. Como? O que quer dizer? Podemos dizer assim, o que é depender do Espírito Santo? O que é depender de Deus? O que é depender do Senhor? O que é isso? Não, você tem que depender do Senhor, você tem que depender do Espírito Santo. O que é isso? Muita gente fala, mas o que é isso? Depender é a palavra temer. A palavra temer, ela não é ter medo. Ter medo é ter medo. A palavra temer é confiar reverentemente. É você submeter e dar ouvidos ao que ele tem para dizer. Isso é o temor. Quando eu falo do temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? É você confiar nele reverentemente. E como que eu faço isso? Pela palavra. Por isso que eu estou dizendo que aqui ele está falando que nós sabemos e que nós temos. Então, isso é um privilégio, né? O cristão, ele saber que ele sabe e saber que ele tem. Mas isso o que é? Isso é algo fora. Não é algo, é fora de nós, não é em você. Não é em nós que acontece isso aí. É algo fora de nós. O versículo 7, quando ele fala desse assunto, que nós vamos falar dele ainda, né? Ele fala, visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. E não por vista, né? Não é por aquilo que nós vemos, é por fé. Então, a fé é o que é? A fé é isso aí que nós estamos falando. É você crer no que Deus está falando. Fé é isso aí, não tem outra fé. Muitos pensam que a fé é algo sobrenatural, algo, né, que tem que acontecer alguma coisa. Quando se fala em fé, parece que tem que acontecer alguma coisa. Porque liga os versículos, né, na sua cabeça, acaba ligando os versículos de mover monte, não sei o quê. Então, pensa que a fé tem que acontecer alguma coisa, vai ter que tremer alguma coisa. Não é isso. Fé é você acreditar no que Deus está falando. Então, nós estamos falando da palavra de Deus. Aqui, ó. Você acredita no que está escrito aqui? Então, isso é fé. Fé é você dizer sim a Deus. E é isso aí que está escrito aí. E não falar, mas será que é? Mas eu não sei se é assim, não. A palavra está falando que é e você que fica botando a dúvida. Isso é terrível, porque isso tem muito, né? Eu estou dizendo isso porque existe muitas passagens das Escrituras aí que são duvidosas. Não porque perdão, não porque elas são duvidosas, porque fizeram delas duvidosas. Isso é um absurdo, porque a Escritura nunca deu um versículo para nós. Né? Não existe eu pegar um aqui que vai trazer dúvida. Na Escritura não tem dúvida. Alguém perguntou
Uma vez estava falando das escrituras, né? Uma pessoa falou assim, então, né, mas o problema é que na Bíblia tem muita contradição, né? Peguei a Bíblia e falei, ó, mostra uma para mim. Se mostrar uma contradição, eu não acredito que você está falando. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo ouve e passa para frente. Não lê, não sabe e passa a dúvida. Ah, não, mas tem sim, na Bíblia está escrito, tem sim. Tem sim aonde? Né? Mostra, doutrinalmente, né? Mostra as coisas que são. Não aquilo que você acha ou que fizeram uma doutrina em cima do assunto. Né? Aqui nós estamos falando de algo que existe, está aí diante de nós. Então, Paulo está falando aí desses pontos do cristão. Então, esse versículo bendito do primeiro versículo aí, nós temos tudo isso da parte de Deus. O cristão que, infelizmente, não sabe que ele tem, não sabe que ele tem, ele sofre. O cristão é aquele cristão duvidoso, que não sabe, fica sofrendo por nada, né? Fica sofrendo por nada, porque está tudo aí, está tudo para nós. Então, no versículo 2, por favor, irmão, leia o versículo 2, olha que interessante. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Certo. O apóstolo Paulo, ele está falando aí. Deixa eu pegar aqui. O versículo 1, ele já falou, e no versículo 2, ele fala outra vez. Essa versão que você leu aí, irmão, ele fala tabernáculo, é isso ou não? Tabernáculo. Tabernáculo. Por que ele está falando tabernáculo? O que é isso, tabernáculo? Nossa, o que é isso? Ele está falando nesse tabernáculo? Que tabernáculo? É isso aqui, ó. É o corpo. É nós, pessoas físicas, né? É o físico. Ele é chamado de tabernáculo. Por isso que ele fala, no versículo 1, por exemplo, nós falamos que ainda que essa casa, desse tabernáculo aqui, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, não feito por mãos, eterno nos céus, o eterno, morada eterna. Então, ele está fazendo uma comparação, ele está fazendo uma comparação, sabe com o quê? Com Israel, né, que Paulo faz muito isso, a Escritura faz muito isso aí, mostrando em figuras aquilo que acontecia lá em Israel, como figuras, que realmente sempre foi isso. É Hebreus capítulo 10, que mostra, né, isso claramente, que a lei, tudo aquilo que foi, que eram sombras das coisas verdadeiras, aquilo que viria, que é o nosso tempo. Então ele está falando o tabernáculo, ele está falando um edifício, uma morada eterna. O tabernáculo, o que é? É quando o povo saiu de lá do povo de Israel, né, saiu do Egito, estava salvo. Né? Eles estavam salvos, foram libertos da mão de Faraó e do Egito, com todos os seus soldados, eles foram libertos de Faraó e de seus cavaleiros, fala a palavra, né? Então eles atravessaram o Mar Vermelho e foram para o deserto. Então não tinha mais Faraó e não tinha mais o exército de Faraó. E também não tinha mais Egito. Então eles não tinham mais escravidão, ele não tinha mais o tirano e nem os subordinados ao tirano para maltratar eles. Eles não tinham mais nada disso. Então isso é uma figura do cristão. O cristão, né, a pessoa, que é o cristão hoje, outrora, ele estava no deserto, perdão, ele estava no Egito. Ele estava lá no Egito o quê? Escravo, tinha um tirano, que era o Satanás, que dominava, que escravizava, tinha seus subordinados que judiavam do coitado. Coitado pode dizer, né? Do incrédulo, né? No certo sentido, é um coitado, né? Cada um de nós somos coitados.
Mas Deus foi lá com mão poderosa, pela obra de Cristo, o sangue derramado do Cordeiro, que foi feito lá no Egito. Libertou eles dos seus pecados, da sua dor e tudo mais, e nos salvou. Só que ele nos salvou, o Senhor nos salvou, e nos trouxe para onde? Nos trouxe para o deserto. Na verdade, como eles também, eles saíram de lá, eles foram direto para Canaã? Não, eles foram para o deserto. E por necessidade, por causa da incredulidade deles, eles ficaram 40 anos no deserto, que é uma figura hoje do cristão, padecendo ainda por causa da incredulidade, por causa desse mundo de pecado, o cristão ainda está aqui. Os seus 40 anos, vamos dizer assim, ele está aqui. Então, ele é chamado do quê? Nós somos chamados do quê? Tabernáculo. Por quê? Porque é transitório, não é eterno. Aquele tabernáculo no deserto, ele era móvel. Ele saía, montava, desmontava, e só que ele era transitório, ele não era para sempre. Quando eles entraram na terra da promessa, que foi Canaã, e daí que aconteceu? Deus daí estabeleceu um lugar, uma cidade que era Jerusalém, que ele escolheu Jerusalém, e é lá que eles tinham que fazer o quê? O templo para adoração, porque o tabernáculo até então era o lugar. Daí, acabou, quando fizeram o templo, acabou o tabernáculo, não tinha mais tabernáculo. Havia um edifício feito para sempre. Então ele está usando essa figura aí, que ainda nós aqui, nós estamos nesse tabernáculo. Ou seja, irmãos, nossa vida aqui é transitória. Nós não estamos vivendo algo que é a nossa morada eterna. Nós estamos aqui nesse corpo aqui fraco, né? É um corpo fraco. Paulo chama em Filipenses capítulo 3, versículo 21, ele fala que transformará o nosso corpo batido, né? O nosso corpo de humilhação, outra versão fala, para ser igual ao corpo da sua glória. Então esse corpo aqui, ele é tabernáculo, ele é vaso, enfim, ele é frágil. E nós estamos aqui de passagem também, além do mais, né? Nós estamos aqui de passagem. Então ele chama de tabernáculo. Mas ele diz aqui que nesse tabernáculo, no versículo 2, ele fala, desejamos, aí irmão, desejamos, que ele fala, por favor. Aspiramos. Aspirando. Aspirar é você está desejando o que fala aí, mano? Aspirando por sermos revestidos de nossa habitação celestial. Olha que interessante. Então nós estamos aqui desejando, aspirando o que? Ser revestidos da nossa habitação celestial. Próximo versículo, irmão, por favor. Nós vamos voltar a falar desse aí, mas próximo versículo 3. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. O que mais? Versículo 4 também, por favor. Pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Olha que maravilhoso. Ele está falando aí, eu estou meio que jogando com os versículos, jogando mal dizer, né? Trabalhando com os versículos, assim, porque ele está falando de 4 coisas aí. Ele chama a pessoa no corpo, né? A pessoa no corpo, que dá a entender no versículo 3 aí, que a pessoa no corpo, ele chama de vestido. Ele chama também uma pessoa despida, revestida e nu. 4 coisas. Revestido, vestido, nu e despido. O que é tudo? Nossa, esse Paulo está confundindo minha cabeça, né? O alemão está confundindo mais ainda a minha cabeça. Mas, na realidade, ele é simples, né? Nós estamos vendo aqui no versículo 2, que ele fala que ele aspirava a ser revestido da sua habitação celestial.
Se todavia ele fosse encontrado vestido e não nu. Ah, então vamos nos encontrar o assunto aí. Porque daí ele fala, porque nós desejamos não ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Vestido, né, o que dá a entender nesses versículos aí, conforme essa tradução aí, tá? Conforme a nossa tradução em português, vestido é o crente no corpo, aqui, nessa vida, nesse tabernáculo aqui. O que dá para entender aí que é isso aí que ele está falando. Ele está vestido. Despido é quando ele morre, né? Ele sai do corpo. Então ele fica ausente desse corpo. Então ele está despido. E revestido é aquilo que nós queremos enquanto nós estamos aqui. O que é revestido? É nós sermos arrebatados, é nós sermos levados para a nossa habitação eterna. É por isso que o versículo 1 ele fala que nós temos uma habitação eterna. Como é que ele fala lá? Ele fala no outro versículo. Versículo 2, né? Ele fala ser revestidos da nossa habitação celestial. O revestido é aquilo que não vai ser o estado eterno do cristão. É a habitação eterna, a habitação celestial. Porque o cristão, na realidade, ele está aqui nesse mundo, mas ele não é do mundo. Nós não pertencemos a esse mundo. Nossa habitação é celestial. Como citei lá de Filipenses capítulo 3, né? Aí fala do versículo 20 ao 21. Citei o 21, mas o 20 ele fala que nós aguardamos o Senhor Jesus, né? Que ele vai nos enviar, nos levar à habitação celestial. Então ele está falando de 4 coisas, olha. Só que tem 2 que parece que é a mesma coisa. O versículo 3, aí, irmão, lê outra vez o versículo 3, por favor. Parece que é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas o que está dizendo aí? Parece. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Certo. Tá, só que daí no versículo próximo ele chama de despidos, não é isso não? Isso, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Certo. Então, falando outra vez, esse despido do versículo 4 que ele está falando, é quando o cristão ele morre. Só que o cristão, ele não quer morrer. Na verdade, nós não queremos morrer. Nós gememos angustiados, nós queremos, né, ser revestido e não despido. Não tem ninguém. Eu acho que ninguém acordou hoje fazendo assim, eu estou com uma vontade de morrer hoje. Ninguém vai falar isso, na verdade. Nós acordamos de manhã, poxa, quero vontade de ir para a glória, quero que o Senhor venha hoje e me leve embora daqui. É isso que eu quero. A esperança do cristão é ser elevado nesse mundo, não é morrer. Na verdade, não é morrer. É isso que ele está falando. Nós gememos, nós angustiamos, querendo ser o quê? Não despido. Ninguém quer morrer. Mas sim ser revestidos, ser arrebatados. Só que tem um detalhe que no versículo 3, perdão, viu? Alergia aqui. Só que no versículo 3 ele fala assim, todavia nós fomos encontrados vestidos e não nus. O que é isso aí? Isso aí eu acho que se o senhor vier hoje, eu tenho que estar vestido aqui, ó. Né? Todos os irmãos que estão assistindo, está todo mundo vestido, né? Bem vestido ou mal vestido, né? Nós estamos vestidos, não é verdade? Mas será que é isso? Que o senhor vier hoje, então eu tenho que estar vestido. Ele achou eu vestido, então eu vou para o céu. Se eu tiver, porventura, na hora que for tomar banho, estiver tomando um banho, o senhor vier, eu vou ficar, porque eu estou sem roupa, estou tomando banho, estou nu, né? Será que é isso que está falando a Escritura? Gente, não é isso. Né? Por favor, não é isso, porque eu já ouvi uma tal coisa que o cristão não pode nunca ficar sem roupa, por causa desse versículo aí. Porque se o senhor vier, ele tem que encontrar você vestido, e não nu. Meu Jesus,
que é isso? Onde é que arrumou isso aí, né? Não tem nada a ver. Vai criar aquela doutrina, né? É errôneo isso aí. O que ele está dizendo aí, nós podemos ir lá, por favor, irmão, irmão nosso leitor hoje, hein? Vamos lá para Gênesis capítulo 3, por favor. Gênesis 3. Qual versículo, irmão? Ó, primeiramente, no capítulo 2, no último versículo do capítulo 2, o que ele fala no último versículo, capítulo 2? Versículo 25. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que interessante. Isso aí foi Adão e Eva, quando eles estavam no estado antes do pecado. E eles estavam nus, diz aí, e eles não se envergonhavam. Não se envergonhavam um do outro e nem se envergonhavam de Deus tampouco. Eles estavam de acordo com aquilo que Deus tinha feito ali com eles, no seu estado, naquele jardim do Éden. No capítulo 3, nós vemos a queda do homem e da mulher, desobedecendo, comendo do fruto da árvore que não deveria ser comido, o conhecimento do bem e do mal. Eles comem, e aquilo que eles estavam almejando, que Satanás falou que os seus olhos seriam abertos e seriam conhecedores do bem e do mal, o que fala no versículo 7, irmão? Por favor, 3:7. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Pois é. Eu acho incrível esse versículo, porque até então eles não estavam lá, estavam nus, não se envergonhavam, estava tudo certo. E agora, quando ele comeu do fruto, eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, abriram, né? Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam o quê? Nus. O que quer dizer isso? Será que eles não sabiam que eles estavam nus? Sim. O que ele está dizendo aí é o homem desprovido diante de Deus. Ou seja, o pecado foi avultado diante deles. A desobediência que eles fizeram, a ofensa contra Deus, avultou. Por isso que fala, percebeu, os olhos foram abertos para ver o quê? Eles estavam nus. É essa palavra aí, nu, perceberam que estavam nus, não é somente o nu, ou no sem roupa. Ou no sem roupa eles já estavam. Não é isso? Já estavam e estava tudo bem. Eles estavam, não tinham vergonha do outro e também não tinham vergonha de Deus. Só que agora, diante do pecado, da desobediência, eles perceberam que eles estavam nus. Que nu que é esse? É o nu que Paulo está falando lá. Se todavia a vinda do Senhor, ele nos achar vestidos e não nus. Que nu que é esse? É o homem desprovido de Deus. É como Adão aí, na hora que ele caiu, é um homem debaixo do seu pecado, sabe? Embaixo de sentença, embaixo de juízo, porque Deus disse claramente, dele não comerás, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. O que aconteceu com ele? Ele tomou do fruto e comeu, em plena desobediência. O que você acha que ia acontecer? Abriu os olhos dele e viu que tudo estava uma maravilha? Não. Viram que eles estavam nus. E foram fazer o quê? Foram cozer aventais de folhas de figueira, né? Para ele e para a mulher dele. Ah, vamos nos vestir, vamos tampar, né? Só que é tampar o sol com a peneira, né? Porque foram fazer tudo aquilo lá. Bom, aparentemente, nós estamos vestidos. Só que daí, continuando lá, quando ouviram a voz do Senhor Deus que passeava na viração do dia, quando eles ouviram a voz, o que eles fizeram? Fugiram, foram se esconder entre as árvores do jardim. O que é isso, gente? Primeiramente, é aquilo que o homem é, no seu estado natural.
quando ele tem consciência de pecado, sabe o que ele faz? Ele faz obras para se vestir. Né? Quando bate a nudez, né? Quando abre os seus olhos e vê a nudez, o que ele faz? Se humilha, né? Que nem Adão aí. O que ele tinha que fazer? Na hora que abriram, né, os olhos de ambos, perceberam que estavam nus, o que eles tinham que fazer? Cair no chão e pôr a mão na cabeça, né, para assim dizer, ai, Senhor, o que nós fizemos? E agora? Socorre nós, porque nós fizemos. Confessa, né? Confessar e pedir perdão no seu pecado. É isso que ele tinha que fazer. Mas fez? Ele fez nada. É a essência, né? A essência sua, a essência do ser humano é querer se justificar diante de Deus. Ele querer se justificar. Então foi o que Adão fez. Ali é uma figura do quê? Das obras. É fazer obra para esconder sua nudez. Só que quando Deus chega um pouquinho mais perto, aquilo adianta, não adianta nada. E o que ele foi fazer? Foi se esconder entre as árvores do jardim. O que é isso? Isso chama-se religião. É isso aí que o homem faz. Né? Além de suas obras, que ele acha que vai resolver alguma coisa, ele pega e vai se esconder. A verdade é essa. Ele vai no meio de uma religião, cumprir os preceitos de uma religião, não em obediência de Deus, cumprir preceitos de religião. E ele tá bom. Ele tá, vamos dizer assim, ele está escondido lá. Deus não vai me encontrar aqui. Eu não devo nada para Deus, porque eu estou escondidinho aqui. Ó. Deus nem está importando comigo. Você vê que terrível? Então, meus queridos, duas coisas. Esqueça obras. Irmão, lê esse versículo para nós, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Bem conhecido, né? Mas vamos ler porque ele é um versículo para sempre, né? A gente sempre pega esse versículo e joga para o incrédulo, né? Mas esse versículo é para nós mesmo. Efésios 2, 8 e 9. Ele está falando, nesse capítulo, ele está falando do homem morto, né? Em seu delito e pecado, etc. e tal. Por favor. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Olha que interessante. Deus, ele está mostrando quem salva, é Deus, salvação é de Deus. Esse não vem de obras, esse versículo aí no grego, não vem no princípio das obras. Não é na base de obras. É na base da graça de Deus, mediante a fé. Por quê? Para que ninguém se glorie. E esse versículo, eu quero dizer que muitos pregam somente para o incrédulo lá. Ó, você tem que esquecer suas obras e você tem que ser salvo pela graça e prega a salvação pela graça. Só que depois que a pessoa se converte, né, o incrédulo se torna um cristão, esse versículo parece que perdeu o valor, só serve quando ele converteu lá. Esse versículo, ele é dia a dia, gente. A nossa salvação é com base, é no princípio, não das obras, e sim no princípio da graça. Por quê? Porque é a graça que mantém o cristão. Não é a graça que somente salvou. Ela salva e é a mesma graça que mantém. E é a mesma graça que vai levar nós embora. Esse assunto que nós estamos falando, do revestido aí, que nós vamos sermos levados embora. Então, essa é a base que Adão teve que aprender. Adão teve que aprender. Ainda bem que ele aprendeu em pouco tempo ali. Nós vamos falar rapidinho. Porque Deus julgou ele já. Só que Deus fez o quê? Deus vestiu eles, não foi? Deus vestiu eles. Com o quê? Um animal, figura de Cristo, né? Matando aquele... Deus fez isso. Matou o animal, pegou a pele daquele animal e vestiu Adão e vestiu Eva. Daí eles podiam ficar descansados, porque quem deu aquela veste para eles vestir foi Deus. Não foram eles que fizeram. E aquilo tudo que eles foram fazer lá, nós vemos que é tudo coisa que tacar fogo acaba. Tudo que você tacar fogo lá naqueles que eles estavam lá, nos aventais, é de folhas. Queima tudo, né? As árvores, taca fogo, queima tudo também.
Agora, aquilo que Deus deu foi uma roupa divina, aquilo que Deus deu para eles. Então, é nesse sentido de sermos achados vestidos. Vestido com o quê? Com os trajes do favor de Deus. Vestido de salvação. E não nu. Sabe? Não nu. Esse é o ponto lá do versículo 3. Eu estou querendo chamar a atenção, que está escrito lá, porque senão, se eu falar que o nu é somente você despido, então o versículo 4, você vai pôr ele aonde, né, irmão? Volta lá no versículo 4, por favor. Lê o 3 ou 4 outra vez no nosso capítulo, por favor. Por favor. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, o que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal seja absorvido pela vida. Exatamente. Então, você está vendo que o despido que ele está falando aí não é a mesma coisa de ficar nu. Não é isso. O nu é o incrédulo. O incrédulo está nu, ele tá desprovido, ele é o Adão lá, né? Antes de Deus vestir ele. É o Adão, ele está nu. Então, se você está em condição desse desprovido aí, então você tem que pedir para Deus, né, uma vestimenta. O que é essa vestimenta? É Cristo. Você vai se vestir de Cristo, sabe? Você vai tomar posse dessa salvação bendita e por essa roupa que Deus fez para você. Não é o que você vai fazer, não é verdade? Eu estou dizendo porque, infelizmente, né, a religião, inclusive, incute na cabeça das pessoas que ela tem que fazer, você tem que fazer, você tem que dar, você tem que isso, você tem que... Fica incutindo aquele monte de coisa. Desde quando você nasce, pode se importa que tipo de religião você tem que fazer. Você está entendendo? Você tem que fazer. Está errado, gente. Pelo amor de Deus. A palavra nos fala que nós temos que aceitar a salvação, é crer naquilo que Deus está falando. Como eu falei, o que é fé? É crer no que Deus está falando. Não é ver, não é sentir, não é fazer. É você crer que Deus está falando. Então, Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, né, para nos conduzir a Deus. E acabou, está conduzindo a Deus. Se você crê, você está salvo. Enfim, toda essa verdade que a Escritura fala. Então, o que é isso? É você se vestir com os trajes do favor de Deus. Não é você fazer alguma coisa. Por fazer alguma coisa, então as obras salvam. Né? Se eu for dizer assim, se você fizer alguma coisa, então Cristo não precisa morrer por mim. Né? Então, voltando lá para Gênesis, então ia falar o quê? Que Deus ia falar, bom, eu não vou fazer, eu vou matar um animal para vestir essa pessoa, sendo que o que ele fizer vai bastar? Então, não foi nada, não foi isso. Mas, pelo contrário, censurou plenamente as obras. Nós vemos que no filho de Adão e Eva, né, os filhos, figurado ali nas duas pessoas de Abel e Caim, figurado em Abel e Caim, nós vemos que lá foi a mesma coisa. É o mesmo princípio. O que aconteceu com Adão, aconteceu ali a mesma coisa. Caim foi no mesmo princípio. É chegar a Deus com base naquilo que ele faz. Com ele o Adão fazendo, né? Então é Caim fazendo tudo, levando para Deus e achando que Deus ainda é obrigado a aceitar aquilo ali. Sendo que esse é bom, esse é um outro assunto, esse é Abel e Caim. Mas é um princípio, é sempre no princípio da graça. Todos que aproximarem de Deus, busca na Escritura, por favor, qual homem que chegou a Deus com base nas suas obras? Ninguém. 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 Nem pela lei. Né? Nem pela lei. Se alguém cumprisse os mandamentos da lei, tudo que a lei falava para ele fazer, que não era 2, 3, não era somente os 10 mandamentos, né? Toda a lei, o que ele ia fazer? Ia ser salvo? Não. Ele ia permanecer aqui nesse mundo. Ele ia viver aqui nesse mundo. A vida eterna aqui, que nós vamos falar outra hora, é vida aqui nesse mundo, não é a vida eterna, o céu. Salvação pela graça, Cristo morrendo por nós, sim, agora nós estamos falando de salvação eterna, que é o nosso assunto do tabernáculo, sendo acabar essa cena aqui, que é o versículo 8, né? Lê o versículo 8, irmão, do nosso capítulo, por favor.
Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Olha que interessante, esse versículo ele não está sendo contraditório, Paulo não está se contradizendo com o versículo 2, né? Isso, é o versículo 2. Ele não está se contradizendo com o versículo 2. Porque lá ele falou que ele aspirava, desejava ser revestido e não despido. E aqui ele está falando que prefere deixar o corpo. O que ele está dizendo aí, que eu entendo, é que ele está querendo sair dessa cena desse corpo. Ele está querendo realmente acabar essa cena desse corpo para estar eternamente com o Senhor. Né? Que é o versículo que você acabou de ler aí. Deixar esse estado para estar com o Senhor. Então, ele não está, estou dizendo isso porque ele não está se contradizendo, tá? Ele está falando duas coisas. Eu não querer ser despido, né? Porque despido o que é? Você morrer. Ele não estava querendo fazer, ele queria ser revestido. Então, o versículo 8, ele não está dizendo que ele estava querendo morrer. Eu quero uma vontade de morrer. Ele não estava falando isso. Ele queria deixar essa cena desse corpo para estar eternamente com o Senhor. Então, eu queria só chamar a atenção, fechar esse assunto aqui, nessas 4 posições, sabe? Um é o incrédulo, que enquanto ele não se converter, ele pode fazer o que ele quiser, ele é um incrédulo. A única saída que ele tem é crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Então, esse quem que é? Esse é o nu. Esse é o nu, ele está desprovido. E daí tem o crente aqui nesse mundo, que ele está no seu corpo, aqui nesse tabernáculo. Ele pode, de repente, se for da vontade do Senhor, que ele morra, ele vai ser o quê? Despido. Ele vai sair desse corpo. Ele vai ser despido. Só que enquanto nós estamos aqui, vivos, nós desejamos não ser despido. Ninguém deseja morrer, falando outra vez. Nós desejamos o quê? Ser revestido na nossa habitação celestial. Ou seja, nós desejamos que o Senhor venha hoje para nos levar embora para a nossa casa. Né? Nos dar esse corpo. Irmão, você pode ler esse versículo aí para nós? Eu já citei ele, mas vamos ler. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o 21, por favor. Filipenses 3, 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para 20, ser... 20, perdão, 20 e 21. 20, 21. Isso. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Certo. Isso aí vai acontecer, irmãos, no dia do arrebatamento, o qual, falando outra vez, o qual dia, né, o qual momento, e o qual Senhor nós esperamos, é aqui, no piscar de olhos, essa cena vai acontecer. Então, nós sairemos dessa cena aqui, ó, desse corpo que eles chamam de corpo de humilhação, para ser um corpo igual ao dele, né? Um corpo igual ao dele, o corpo da sua glória, fisicamente. Então, esse é o assunto lá do nosso capítulo, né? Ele está falando de ser revestido, dessa habitação celestial, é esse corpo que nós temos aí que vai acontecer. Um detalhezinho só, é o mesmo corpo, tá? Toda essa cena aí é o mesmo corpo. Não vai pensar que no dia do arrebatamento você vai receber um corpo novo. Isso está errado. Ele transformará o nosso corpo abatido para ser um corpo, ou para ter um corpo, ou ser o corpo igual ao dele, o corpo de glória. Então, isso eu estava pensando nesses poucos versículos aí para ajudar o cristão, para nos incentivar aí no caminho desse deserto que nós estamos nesse tabernáculo. E, vamos dizer, não vai ser sempre assim, não. O Senhor, no momento, ele vai aparecer e vai nos levar embora desse mundo.
Um abraço a todos, irmãos. Deus abençoe a palavra dele.